Mais uma vez, andando com Deus. Pois bem, vamos identificar uma pessoa. Foi muito importante quando Jesus veio à Terra. Seu primo, João Batista. João Batista era uma pessoa sui generis, bem diferente. Ele nasceu, filho de Isabel, e ele foi para o deserto. Ele viveu sua infância, sua adolescência, chegou à vida adulta, e para exercer seu ministério, ele precisava ter uma vida adulta. Portanto, até essa época, João Batista estava no deserto. E alguns podiam perguntar, mas como assim? Por que ele estava no deserto? Ele se vestia de peles, ele comia gafanhoto, mel silvestre, ele usava os pés no chão, mas lá naquele deserto é onde ele entendeu o que era intimidade com Deus e o propósito do seu chamado. E ele mesmo disse que ele era a voz do que clamava no deserto e que veio preparar o caminho para Cristo Jesus. Pois bem, nós encontramos no livro de Mateus, no capítulo 3, quando Jesus foi batizado por João Batista. Nós lemos a partir do versículo 13, diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. E a palavra de Deus continua dizendo: Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Nesse instante, abriram-se-lhe os céus e viu o Espírito de Deus pousando sobre ele e uma voz do alto dos céus que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Pois bem, nós vemos que aqui a Trindade se fez presente nesse batismo. Jesus, o Filho de Deus, sendo batizado, o Espírito Santo de Deus confirmando esse batismo e ungindo-o naquele momento. Para quê? Para que também executasse o seu ministério. E o Pai confirmando que ele era o Filho amado, que ele tinha enviado para morrer por você e por mim. E aí você podia pensar, o que aprendemos com isso? Em primeiro lugar, assim como João Batista tinha um chamado específico e veio para cumprir o seu chamado, ele voltou-se totalmente para isso. Ele buscou o Senhor, conheceu a vontade de Deus e executou-a. E ele era muito firme. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Quando ele via uma situação em pessoas hipócritas, ele chamava hipócritas, raças de víboras. Ele era uma pessoa que ele estava preocupado em cumprir a vontade de Deus. E muitas vezes ele era rude por isso. Nós vemos o quê? Que ele humildemente reconheceu em seu primo. Eram primos carnais. Jesus era filho de Maria e ele filho de Isabel. Mas ele reconheceu em Cristo Jesus, o Senhor. E é muito interessante que ele executou o seu ministério, ele fez a parte dele. Em um determinado momento, quando ele foi preso, ele batia de frente contra o rei naquela época, porque ele estava numa situação de adultério, o rei estava numa situação de adultério, e ele realmente não teve dificuldade nenhuma em continuar sendo aquilo que Deus lhe ordenara. Mas existiu uma situação em que, em algum momento, em que ele estava preso, talvez ele sentisse que Jesus, que já estava executando o seu ministério, pudesse vir salvá-lo daquela prisão. E nós vemos que isso não aconteceu.
E ele manda os seus discípulos para Jesus para perguntar se verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Ele hesitou, ele temeu. E quando Jesus enviou seus discípulos de volta, dizendo assim: conta para João Batista o que eu tenho feito. Os presos são libertos do cárcere espiritual, as pessoas são curadas, os leprosos são limpos. Como a dizer: João, fica firme, porque eu vou cumprir a minha parte como você cumpriu a sua. E ele estava dizendo: João, você fez a sua parte muito bem. Regozije-se nisso. Sabe, amados, quando nós fazemos a nossa parte, nós temos a consciência tranquila e a paz no coração. E o Senhor queria que João Batista realmente pudesse, até o fim, perseverar na convicção que ele tinha durante o próprio batismo do Senhor Jesus. Mas, inclusive, ele morreu, ele foi degolado, mas ele permaneceu. E até hoje, João Batista, pelo seu testemunho, pela sua vida e por ter cumprido tudo que Deus lhe ordenara, nós vemos o quê? Que ele é um exemplo para nós de fé. Um exemplo de fé que mesmo durante as dificuldades, quando ele tinha que tirar mel da caixa de abelhas, já imaginou isso? Então, ele tinha que andar no deserto, uma solidão imensa, mas ele sabia quem lhe fazia companhia. Gostaria de deixar isso no seu coração e te perguntar: quem te faz companhia? O próprio Deus? Então, aquieta o teu coração, espera em Deus, faça o melhor, porque o Senhor honrará a tua oração e a tua vida. Beijo no seu coração.